Salve moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de um conteúdo que também é certo no Enem, cai na provinha de linguagens, além de cair em outros vestibulares tradicionais. Só que no Enem, é certeza, pelo menos uma questão você acerta vendo esse vídeo. Então, se quer garantir essa questão do Enem? Chega mais! Pois bem, pessoal, o assunto de hoje é funções da linguagem. Pode ter certeza, anote aí. Vai ter na sua provinha do Enem uma questão sobre esse conteúdo. E outra, é uma questão fácil, você não pode errar, beleza? Quais são as funções da linguagem, pessoal? São 6. Função referencial, função emotiva, função conativa, função fática, função poética e função metalinguística. Elas caem bastante em provas de vestibulares e elas são fáceis de ser identificadas. Lembre-se, um texto não precisa ser apenas relacionado a uma função, mas ele sempre vai predominar uma. E geralmente as questões perguntam qual predomina, ok? A função referencial, pessoal, é a mais simples de todas. Ela também é chamada de função informativa ou denotativa. E o nome já diz, não é? Se ela é informativa é porque o objetivo dela é informar. É aquela linguagem utilizada principalmente em jornais, revistas, livros didáticos, onde o objetivo final é passar uma informação. Por isso que ela prefere a linguagem denotativa. Lembra, se viu que no texto tem uma referência de notícia, de jornal, de revista, livro didático, teoria científica, matou. Função referencial, ok? A segunda função é a função emotiva. E o nome já diz, não é, pessoal? Emoção tem a ver com o eu poético, o eu lírico. Então, por exemplo, quando eu falo em função emotiva, eu lembro de minha emoção, ok? Então, meu, eu, minha, são coisas muito comuns na função emotiva, porque predomina a opinião de quem fala, pessoal. Não é mais uma teoria científica, não é mais um artigo jornalístico. Agora é uma opinião que está ali inserida, portanto predomina o sentimento nessa obra emotiva, ok? Então é como se fossem opostas. Essa daqui eu apresento o meu eu, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Nessa não, eu tenho que ter um caráter mais objetivo, beleza? A terceira função é a função conativa, conhecida também como apelativa. Por que ela é apelativa? Porque ela apela para você ser convencido por ela. É a função que é muito utilizada nas propagandas, na publicidade. Ela utiliza muito, pessoal, verbos no imperativo, porque o objetivo dela é te convencer de alguma coisa. Inclusive, os professores em sala de aula sempre utilizam aquele exemplo, compre batom, porque é aquela condição, de você ter que comprar, certo? Imperativo, te obrigando a comprar. Então, não somente dessa maneira, esse tipo de publicidade, mas qualquer publicidade persuasiva que visa fazer com que você mude de pensamento, ou até mesmo um texto discursivo que seja de caráter argumentativo, pode ser incluído como função conativa ou apelativa, beleza? A outra função, pessoal, é a função fática. E a função fática é aquela do teste do canal, certo? Lembra aqui, pessoal, sempre de teste de canal, beleza? Por quê? Porque para que ocorra a comunicação é necessário haver um teste. E o teste é o quê? É quando o emissor procura saber se o receptor está interagindo com ele, certo? Como, por exemplo, alô, ok, tudo bem, tchau. Sempre serve para começar, dar continuidade ou terminar uma comunicação. Então, por exemplo, quando eu terminar esse vídeo, eu vou falar tchau. Tchau quer dizer que acabou. Você já pode desligar. Claro que antes de desligar, você vai curtir, vai compartilhar em suas redes sociais, vai se inscrever no canal. Mas o tchau quer dizer que terminou. Entenderam a ideia? Então ele acaba a comunicação. Isso é um teste de canal. A função poética, pessoal, é a que mais trabalhamos na literatura. Ela trabalha com o embelezamento da mensagem. Então ela tem muito a ver com a condição estética. Como é que eu posso embelezar a mensagem? Eu tenho vários recursos para embelezar a mensagem. Eu posso usar a linguagem conotativa, utilizando-me de metáforas, hipérboles, sinestesias, deixando o texto mais misterioso, belo e original. Eu posso utilizar também métrica, eu posso usar rima, eu posso deixar o texto sonoro a partir de aliterações, assonâncias. Isso vai deixar a minha mensagem
mais bonita. Quando eu me preocupo esteticamente com a mensagem, eu faço função poética. Professor, no romantismo tem muito? Tem todo o movimento literário, porque as obras literárias elas têm preocupações estéticas. Então, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Olavo Bilac, com seus sonetos, se preocupava muito com a beleza textual, portanto, função poética. Professor, mas na poesia não tem muito sentimento? Exatamente. Aí você vai ter um texto que tem a função poética e a função emotiva, porque não precisa necessariamente ser apenas uma função. De boa? Olha o teste de canal. De boa? Entenderam aqui, ó, a fática? Seguinte, a última função é a metalinguística, pessoal. E a função metalinguística é aquela que define o código a partir do próprio código. Se eu faço um poema que fala sobre poema, eu estou fazendo um poema ser definido pelo próprio poema. Eu estou usando o código para definir o próprio código. Se eu faço um filme de cinema que fala sobre cinema, eu estou usando o cinema para definir o cinema. Se eu uso a palavra para definir a palavra no dicionário, por exemplo, eu tenho exemplo de metalinguagem. Na poesia, chamamos de metapoesia. Nós temos inúmeros autores na literatura brasileira que trabalharam com esse tipo de produção. Olavo Bilac, que eu já citei hoje, ele falou em sua própria poesia da poesia. Ele diz assim, ó, invejo o ourives quando escrevo. Viu que ele disse, ó, quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Então ele disse que quando escrevia, ele imitava o amor do ourives. Mas ele disse, quando eu escrevo. Então ele escreve escrevendo sobre a escrita. Se ligou? Isso é metalinguagem, é usar a poesia para definir a própria poesia. Então, ó, toda vez que eu tiver o código definindo o próprio código, função metalinguística. Isso cai bastante no Enem, viu, pessoal? E vocês viram que é bem simples de entender, né? Bem simples de lembrar. São 6 funções, cada uma tem relação com um propósito. A referencial quer informar, a emotiva quer expressar, mostrar o sentimento de quem escreve, a conativa ela quer convencer, a fática ela quer testar o canal, a poética quer deixar o texto bonito, a mensagem bela, e a metalinguística quer definir o código a partir do próprio código. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vai rapidamente aqui, ó, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, claro, para fortalecer a literatura. Falou, tchau!